Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John, e esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Começando mais um podcast Finalmente Residente com o nosso queridão Marcos. Fala, peraí, antes do Marcão começar, né? E aí, João, tá na escuta? Oi, tudo bem? Eu achei que tu ia pular aqui e ia acabar aqui o negócio, né? Claramente uma preferência, né? Os protocolos, pra que protocolos? Né? Pra que isso? Mas manda ver, Marcos, se apresenta aí pra galera quem que é você. Hoje a gente vai falar de uma especialidade especial. Delivery, não né? Pra mim. Eu brigo um pouco com essa especialidade, mas tudo bem. Na sala de parto, né? Rola uns fights. Na sala de parto rola uns fights. A temperatura do ambiente nunca é adequada pros dois, mas... Aqui eu mais tenho trauma na faculdade. Do quê? Da sala quente? Não, de tudo. O cheiro de lóquio, que ficava impregnado uns 40 dias até sair. Quando ele começou a falar o cheiro, confesso que fiquei preocupado com o que ele iria falar. O que vai vir, né, cara? Vindo do John... Fala tu, Marcão. Bom, depois dessa apresentação tão acalorada para minha especialidade, eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra, sou professor de GO aqui da Medway, tenho toda a minha formação na Unicamp, desde a faculdade, a residência, a subespecialização e agora o mestrado também. Sensacional. Conta aí um pouquinho pra gente, por que GO? Como é que começou isso aí? Por que GO? Nossa, assim, eu comecei a gostar de GO a partir do 4º ano, quando a gente começa aí no posto de saúde, né? Até lá eu não tinha tido muito contato, eu tinha tido algumas aulas de fisiopatologia, achava chatíssimo, na verdade. Mas depois... Talvez você tenha se identificado aí de casa. Exato, fisiopatologia na GO era bem chato, nossa. E aí, no fim do 3º ano eu falava, gente, eu tive uma aula lembro que tive uma aula de vulvovaginites, e aí eu falei, nossa, quem que estuda isso, né? Vulvovaginites. E aí, depois do 4º ano, quando a gente começou a atender, a praticar, assim, fazer exame físico, eu achei muito incrível o tanto de coisa que a gente faz com o exame físico ginecológico, tipo, quanto que você consegue ver, sentir, cheirar, né, quanto você consegue cheirar dos seus diagnósticos, eu fiquei muito encantado, assim, e aí... Eu gostei muito também de uma outra parte do meu internato, que foi a parte cirúrgica. Fiquei bastante em dúvida entre cirurgia e GO. Mas aí, dentro da GO, eu vi que tinha bastante possibilidade de desenvolvimento cirúrgico também. E aí me joguei na GO mesmo. Ou seja, nunca diga que desta água não bebereis, porque vai que bebereis, não é mesmo? Vai que a gente se banha. Mas é muito normal a gente ter bastante dificuldade para poder escolher a especialidade, né? Mas conta aí pra gente como que você sentiu o impacto ao entrar ali no R1, lá no CAISM, que é meio imponente ali o prédio, né? Ah, sim, o CAISM é um prédio só de GO, né? Então, são 4 andares só dedicados à especialidade, assim. CAISM é o quê? Que Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Olha só. Meu, acho que a começar no CAISM... O CAISM eu já tinha passado no internato e são 3 anos muito intensos, assim, que a gente passa no 5º ano, né? Então, já tinha dado muito plantão, já tinha o contato todo com os professores, com os residentes, né? Ser residente no CAISM era meio... envolvia algo de brilho, assim, né? Tanto é que é um grande jargão dos residentes da GO. Tudo que acontece, a gente fala, brilho, shining. Pros internos. Então, era glamuroso, assim, a vida no CAISM. Apesar de dura... E aí, quando eu entrei no R1, permaneceu esse sentimento, assim, né? De muita responsabilidade, mas muito aprendizado, muita mão na massa, assim. E ter a possibilidade de fazer residência na minha própria casa, onde eu me formei na faculdade, foi muito bom. Do ponto de vista de
já tá situado geograficamente, né? Então, eu lembro os meus R iguais, na grande maioria não eram da Unicamp mesmo, eram formados em outro lugar. Aí, essas pessoas que vinham de fora, elas tinham muita dificuldade de saber onde é a sala do chefe, onde é o dormitório, onde é o refeitório. Então, só essa adaptação já era um baque que eu já não tive que passar por isso, sabe? Então, isso foi uma parte boa, assim, mas os residentes em si se uniram bastante e acho que todo mundo levou numa boa essa primeira impressão. John, você passou por isso? Porque você fez UFSC Sim. e foi pra Unicamp. Passei. Mas tinham alguns internos que viraram residentes que eram da Unicamp, que eram da casa, e eles já eram bem desenrolados nesse sentido. Então, toda a parte de gestão ali, de formação de grupo de residência, de fazer essa entrada mesmo na residência, os próprios residentes da casa acabavam levantando essa frente, entendeu? Então, legal. Abriram bem a porta, assim, pra gente. Foi bom. Isso é legal, né? E até aproveitando um parênteses aqui para perguntar, Marcos, você falou que a maior parte vem de fora. Você consegue ver isso na GO da Unicamp, mas também nas outras especialidades. O John comentou que na clínica também é assim. Via de regra, a maior parte no hospital inteiro realmente é de fora? Eu acho que varia muito do ano, assim, do processo seletivo, né? Eu acho que na grande maioria das especialidades, sim, a gente tem mais pessoas de fora mesmo do que pessoas da casa. Na GO, tradicionalmente, são mais pessoas da casa que entram. Meu ano foi um ano bem atípico. Entraram 3 pessoas da casa e 10 pessoas de fora. Então, foi uma proporção bem díspare do que é o habitual, assim, sabe? Mas no geral, acho que dentre as outras residências, né, John? Acho que a gente tem uma maioria, sim, de pessoas de fora. Inclusive, entrou uma pessoa de fora que continua até hoje na vida do Marcão, né? Exato. Minha esposa é minha igual. Ô, louco, casa de família! Ela era de fora e ela, inclusive, ela brinca muito com isso, assim, né? Que a gente ouve, às vezes, os chefes mais tradicionais falando que falavam que preferiam a prata da casa do que o ouro de fora. E aí, ela se fantasiou até numa festa de ouro de fora, assim. Maravilhosa. Demais. Mas e ela veio de onde, Marco? A minha mulher veio de Rondônia. Ela é natural de Rondônia, de Ariquemes, mas ela fez Federal do Paraná na faculdade. Legal. Ô, louco, nômade total. Nômade total. Imagina, será que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast encontrarão a alma gêmea na residência? Na residência. Será? Você encontrou a sua, John? Não é gêmeos. Detalhe, pra falar que muito provavelmente o John encontrou várias almas. Almas sim, não gêmeos. Ô, Marcão, deixa eu perguntar uma coisa. Não sei se isso foi uma coisa... Você começou a falar aí da sua história, né? De que você formou, fez a graduação na Unicamp e quis fazer a residência lá. Eu acho engraçado porque isso foi uma dúvida muito grande que eu tive. Eu não queria sair do Rio. Eu sou apaixonada na minha casinha, o FRJ, um lugar fantástico. Só que eu fiquei muito na dúvida, e aí por isso que eu queria trazer isso. Não sei se alguém tá ouvindo a gente e já passou isso pela cabeça. Eu tinha dúvida se eu mudava de serviço só por mudar de serviço, pra sair um pouco do dia a dia que eu já tava mais acostumada, das rotinas que eu já tava entendendo um pouco melhor. Olha a ousadia, né? Como se eu soubesse realmente alguma coisa quando eu era interna. Mas isso passou pela minha cabeça em algum momento. Você passou pela sua cabeça? Você pensou em mudar porque para conhecer outros serviços? Em sentir novos ares? Eu pensei sim, na verdade. Eu tive bastante dificuldade para decidir a especialidade, né? Como eu falei, eu fiquei muito tempo em dúvida entre cirurgia e GO. Mas GO eu tinha muita convicção de que eu queria fazer na Unicamp, sabe? Pela vivência mesmo que eu tinha, pelo contato que eu tinha em outros lugares de GO, eu achava a GO da Unicamp muito boa. Falei, bom, se for para fazer GO, eu vou fazer aqui mesmo, então eu prestei GO na Unicamp. E aí prestei outras especialidades em outros lugares, né? Caminho em decisão crônica de vida aí. E pensei muito nisso, assim, de ir para outros lugares, né? Eu sou de São Paulo, meus pais eram de São Paulo, são de São Paulo capital, né? E quando eu fui pra faculdade, eu já pensei nisso, eu já quis sair do círculo aqui para eu explorar novos ares e tudo mais. Na hora de prestar residência, eu não achei um impeditivo
não mudar de novo, sabe? Achei que eu continuei aproveitando a faculdade na residência, o restinho da faculdade ali você continua aproveitando na residência, no que concerne a mesmo festa, a universidade como um todo, né? Muito acolhedora, assim. Eu queria só fazer um parênteses que quando ele falou mesmo festa, ele apontou diretamente e olhou pro John. Eu senti... Em minha defesa, eu só participei de uma chopada na Unicamp como Nossa, residente. perdeu muito. Você não devia falar isso com orgulho. Mas deixa eu te perguntar, Marcos, o que você acha que mudou, assim, além do carimbo, de você ter passado ali no CAISM, por exemplo, ou nos outros estágios como interno e você passar como residente? O que muda na vida dessa pessoa? Eu acho que o interno, ele já tem... como interno, passando no CAISM, eu já tinha muita coisa pra fazer, assim, né? Então, a GO, tradicionalmente, é um estágio em que a gente coloca muito a mão na massa, em que a gente assume várias responsabilidades, começa a atender de forma mais autônoma, faz bastante procedimento, né? E na residência, eu quis aproveitar essa experiência que eu já tinha do internato e, tipo, perpetuar essa vivência de muito procedimento, de muita autonomia pros nossos internos, assim, sabe? Então, fazer a questão que os internos faziam parto, fechassem laceração, colocassem DIU. Então, acho que o passar de interno para residente te dá mais conhecimento do que tá acontecendo, né? Então, fazer o parto não é pegar o bebê quando o bebê tá saindo, né? Fazer o parto é você saber quando ligar a ocitocina, quando desligar a ocitocina, quando mudar a paciente de posição, quando rodar o bebê com a mão, né? Então, isso é partejar, né? Tirar o bebê, pegar o bebê que tá coroando, que tá saindo a cabeça ali, é mais uma coisa pro interno mesmo. Eu tinha muito essa visão, sabe? Então, acho que é isso, assim. Você começa a ter na residência um entendimento do que está acontecendo e perde um pouco daquela ânsia de querer fazer e de querer participar. O Marcos é tão professor nato e ele é tão querido pelos alunos lá que ele foi eleito residente homenageado de uma turma, não foi? Foi. Passa a dica aí pra quem quer brilhar na residência com os alunos. Não, o negócio é que isso é sempre muito concorrido, né? Que você tá falando de Muito. não só da residente da turma, né? Então envolve todos os residentes do hospital, não só os residentes da gineco e obstetrícia. Total. Qual que é o segredo, isso Marcos? Eu nunca ganhei, né? Enfim. Deve rolar algum suborno aí por trás, um patrocínio a churrasco. Com certeza. E como você é mão de vaca, né? A gente sabe. Na verdade, o suborno vem depois, a gente paga o churrasco depois, o churrasco dos homenageados. Mas foi bem legal ter sido homenageado, assim, acho que foi bem gostoso. Fui homenageado da 50ª turma. E acho que é por isso, assim mesmo, por essa característica de fazer questão que o interno fosse mais do que um preenchedor de papel, né? Que eu não tinha nada que me irritasse mais do que só preencher papel na faculdade. E acho que se o interno se esforça, eu acho que ele tem que ser recompensado, assim, com procedimentos que, não é o que eu falei, não vão fazer diferença, pegar ou não o bebê pro R1, sabe? Ô Marcão, você comentou que você, na Unicamp, você queria fazer GO. Isso. E isso me deu margem a pensar que em outros lugares você queria outras coisas. Era isso? Rolou aí uma indecisão brava, pesada? Rolou. Eu prestei cirurgia na USP São Paulo. Fiquei bem balançado, na verdade. Eu pensava... Quando eu prestei residência, eu gostava muito da parte de cirurgia oncológica, assim. Então, já tinha feito alguns estágios em cirurgia oncológica e tal. E aí eu pensei e falei, nossa, eu vou fazer geral e aí vou fazer oncológica. Mas a vida da cirurgia geral nunca foi muito atrativa pra mim, né? Aí as pessoas falavam, mas porra, GO, tipo, a vida do GO é maravilhosa, né? Nem tem que acordar de madrugada, mas... eu achei que era melhor, assim, que eu tinha mais prazer, eu ia ter mais prazer fazendo a GO, tendo a obstetrícia também como um refúgio ali. E foi por isso que eu decidi, no fim, né, decidi pela GO e aí pensei em fazer oncologia pélvica, principalmente, mas no fim depois mudei totalmente de rumos aí ao longo dos 3 anos. Cirurgia geral porque você gostava de operar. A real Gostava de operar. Você sempre foi mais da O do que da G. Tem isso ou não? A G também tem muita cirurgia, Sempre né? fui mais da G, na verdade. Olha só, legal. Não gostava muito da tocurgia, né, da obstetrícia em si. Uhum. Quando eu entrei no R1, teve um parto que foi transformador, assim, na minha vida, que eu sentei, que a gente é muito afobado, né, no R1. E aí teve um parto que eu fiz com um chefe lá que
No internato eu achava ele meio, sabe, meio over, assim, tipo, ai, senta lá, para de encher o saco de todo mundo. E aí, na residência, esse chefe falou assim, senta aí. E aí eu sentava e queria dolar o períneo, fazer massagem. Ele, não põe a mão, para de ser intervencionista. Tipo, vai com calma, tá tudo bem, tá, respira e tal. E aí esse parto, quando nasceu, aí tipo, chorou a mãe, o pai da criança, o anestesista, a pediatra, eu, esse chefe. Chorou todo mundo, porque foi um negócio muito lindo, sabe? E aí esse parto em específico, assim, foi muito transformador, foi muito life-changing, assim, de eu me apaixonar pela obstetrícia também, sabe? Mas o que teve de tão lindo nesse momento? Acho que o parto normal, hoje em dia, vou militar um pouco pelo parto normal, né? Aproveitar o meu espaço. Cesaristas se retirem desse podcast. Agora a gente vai falar como diminuir a taxa de mortalidade materna, galera. Diminuir a taxa de cesáreas no país. Nós temos do lado de lá da bancada aqui, né? Eu e o Jô estamos do lado. Do outro lado, Marcão e John, fortes defensores. Mas eu, como pediatra, tô um pouco ali também. Vamos diminuir a taxa de transfusória da RN. Vamos de parto normal. Vamos lá. Mas o parto normal, ele é um desafio você ter um parto normal hoje no país, né? Então, a taxa de cesárea fala por si só, né? Mais de 50% dos partos no país são parto cesárea, e principalmente nos hospitais privados ou hospital de referência, né? De cuidado terciário, assim. Quando você vê alguém, que nem aquele chefe aquele dia, que estava disposto a deixar a mulher ser a protagonista do próprio parto, ter aquele momento com o marido, com a família, tipo, frear a intempestividade das pessoas de querer intervir naquele momento que não é seu, né, é da mulher. Eu acho que isso foi muito tocante, assim, pra mim, zelar pela autonomia das mulheres. Eu achei muito, life-changing, assim. Legal. Que da hora. Cara, fala, Ju. Não, eu tava só lembrando da época que eu rodei na ANEL, né? Pô, sei lá quantos partos eu fiz, não tenho a menor ideia. Sim. E eu era uma manteiga derretida, eu chorava em todos eles. Quando a mãe chegava, eu botava a criança e falava, mãe, nasceu. A mãe, não consigo. Era completamente incontrolado, parecia maluca ali. Não, mas isso não muda nunca. Eu fiz um parto não faz muito tempo, ao som de Caetano Veloso. Gosto muito de te ver, leãozinho. A mãe na banqueta, todo mundo chorando, se abraçando. É uma delícia. A O tem suas rola uma transcendência, né? Uma experiência muito doida. Rola, interdimensional. Eu chorei no primeiro parto que eu fiz, assim. Eu falei, muito cara, bom. É muito, muito da hora. Muito da hora. Depois não mais. Depois o coração foi embora, né? Depois acabou. Ô Marcos, vou dar um pulo da residência para o consultório particular. Eu sei que você tem seu consultório aqui em São Paulo. E eu fiquei pensando assim, como é que é a situação? Porque, obviamente, do teu posicionamento aqui, a gente sabe que você apoia o parto normal, muito provavelmente você indica, mas provavelmente deve ter ali as mães que já chegam com uma opinião mais formada com relação ao assunto. Como é que é ali para ao mesmo tempo respeitar a autonomia, mas passar todo o conhecimento? Acho que é isso, assim, tem muitas pessoas que já chegam muito determinadas pra via de parto, né? O parto normal, ele tem sido mais levantado aí, principalmente pelas pessoas que militam pelo parto normal. As mulheres que chegam querendo o parto cesárea, eu acredito também que a autonomia delas tem que ser respeitada, né? A gente conversa, fala sobre os benefícios, sobre os riscos, né? Elas têm por direito a querer ou não fazer o parto normal, e acho que eu respeito muito isso, mas acho que o mais importante é a honestidade, né? O que eu vejo muito, assim, de prática, principalmente aqui em São Paulo, em Campinas eu via também, é uma desonestidade, assim. Então, são indicações irreais de cesárea, sabe? Então, tem um hipotireoidismo gestacional, e aí, não, olha, a senhora infelizmente não vai poder fazer parto normal. Por um lado, assim, os profissionais que fazem isso, geralmente não têm a disponibilidade de fazer o parto normal, né? Aí a paciente vai ter que ir pelo plantão, ter o parto normal, que também não é um ambiente adequado para ter o parto normal, que as pessoas não têm muita paciência. De qualquer forma, é uma violência com ela, assim, essa falta de honestidade, né? Eu acho que se você for honesto, eu sempre falo, olha, parto normal a gente faz, eu não tenho toda a disponibilidade, eu tenho essa e essa função ao longo da semana, que talvez eu não consiga te atender no parto normal.
Então, é isso, assim, é o que a gente faz com os nossos pacientes, né? A gente é honesto, esclarece a nossa disponibilidade, o que a gente tem para oferecer para eles, e tudo dá certo. Até hoje, assim, as pacientes são bem claras, se ela não quer, se ela quer a disponibilidade total, a gente deixa à vontade, fala, não, mas existem outros profissionais que trabalham só com isso. Existem coletivos em São Paulo que trabalham só com parto normal, em plantões de obstetra só de parto normal. Então, acho que ser bem honesto, assim, ser bem claro com a paciente nas primeiras consultas é o fundamental. Posso aproveitar que a gente entrou na parte do pós, né? O João fez aí uma ponte pra gente falar do consultório. É possível você ficar, talvez, só com a parte clínica ou só com a parte cirúrgica? Como é que fica esse meio campo aí entre clínica e cirúrgica? Jo, assim, ó, dá pra você fazer o que você quiser de subespecialidade. O começo da vida, principalmente se você vai pra prática privada, né? Ele é mais difícil, com certeza, né? Então, você vai atender quem tiver. E aí você vai selecionando de acordo com a sua possibilidade o público que você quer atingir. No geral, as pessoas que já querem direcionar fazem isso já no R4, né? É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas fazendo subespecialidade. Então tem pessoas, por exemplo, que só querem fazer ultrassom. Então faz uma vida baseada em ultrassom obstétrico, ultrassom ginecológico, ultrassom de mamas, né? Então faz só ultrassom. Tem gente que quer fazer só obstetrícia. Abraça a obstetrícia e vai fazer obstetrícia. Tem gente que quer fazer só ginecologia endócrina, né? Reposição hormonal, climatério. Ficar só na cirurgia é muito difícil, né? Porque tem muita gama de cirurgia que a gente vê, né? Tem gente que fica só na cirurgia oncológica, por exemplo, isso é uma possibilidade, mas o consultório, você acaba não conseguindo fugir muito, né? Eu, por exemplo, faço urogineco. Uroginecologia é uma área basicamente cirúrgica, mas tem muito da clínica também, né? Muita bexiga dolorosa no consultório, bexiga hiperativa, tratamento multidisciplinar com fisioterapia. Então, difícil você fugir do consultório e ficar só na área cirúrgica, assim. Acho que é bem clínico cirúrgico mesmo. Quem vai para imagem geralmente gosta muito e fica só na imagem, né? E a obstetrícia é o ponto em comum aí de todo mundo, que é onde as pessoas se encontram, eu acho, mesmo quem quer fazer gineco, o começo da vida, que garante o sustento, nem que seja o sustento do plantão, são os plantões de obstetrícia, né? Não tem muito como fugir do O, não. Uma coisa que a gente ainda não te perguntou é sobre como que é estruturado os 3 anos da residência da Unicamp. Eu sei que tem muita gente que procura o CAISM, né? Também queria te perguntar, você que foi preceptor da USP também, de ginecologia, né? Fazer um comparativo, assim, entre os dois serviços, quais são os pontos fortes de cada um, enfim, para ajudar a nortear quem tá ouvindo aí a escolher. Ótimo. Então, falando da Unicamp, a gente tem as divisões dos estágios, são 13 residentes em 12 meses, sendo um de férias, então dá mais ou menos um mês de estágio rodando cada residente, né? O começo, o R1 principalmente, é muito voltado para obstetrícia, então a gente tem o centro obstétrico tanto do CAISM, né? Que é esse hospital... Você já frequentou o CAISM, John? Infelizmente eu tive que ir lá e responder um parecer pela clínica. O problema é que é em outro prédio, sabe? Daí você tá respondendo o parecer de todas as enfermarias, aí você sempre deixa por último no CAISM, porque você tem que fazer uma viagem até lá, né? Não, eu perguntei porque eu falei do CAISM e o John fez aquele olhar vagueando, assim, tipo, lembrando do CAISM. Mas enfim, primeiro ano, o R1, a gente tem o centro obstétrico no CAISM, a gente passa 2 meses, a gente passa no centro obstétrico do Hospital de Sumaré, que é o hospital secundário lá, que dá o suporte também, passa pelo pronto atendimento de obstetrícia, os pré-natais, o pré-natal de alto risco, o pré-natal adolescente, enfim, uma carga muito grande de obstetrícia em si, pouca gineco. A gineco surge com mais força a partir do R2 e o R3 também. Aí tem os ambulatórios de especialidade da gineco, o centro cirúrgico da gineco, que tem um mês no CAISM e um mês nesse hospital de Sumaré. Os meses que a gente passa tanto na oncologia pélvica quanto na mastologia, também a gente tem contato com o centro cirúrgico. Pronto atendimento, a gente tem bastante contato e a gente tem até um estágio de UTI. A gente tem um leito no CAISM com 5 leitos, que a gente vê as pacientes com intercorrência clínica mesmo, né, das pacientes oncológicas internadas, e a gente tem essa vivência clínica, assim, né. Na USP, a divisão dos estágios é um pouco diferente, então
A USP, ela divide 6 meses você passa na obstetrícia, 6 meses você passa na gineco, né? Então você divide, os residentes são divididos nesses 2 grupos e as passagens são basicamente a mesma coisa. Eu fui assistente da ginecologia na USP, então é bem separado a gineco da obstetrícia em si. Eu fui assistente da gineco no hospital universitário, que é o hospital secundário, seria compatível com a referência do Hospital Estadual de Sumaré, na Unicamp. Então, é basicamente a mesma coisa, assim, no HC, tudo que se vê é muito grave, então são as cardiopatas muito graves, aquelas malformações congênitas muito graves, doenças obstétricas muito graves, patologias ginecológicas muito graves, câncer ginecológico no ICESP, né? Então isso é no HC, no CAISM, fazendo a comparação, e no hospital secundário a gente fica com as coisas mais benignas, né? Então os problemas secundários, que é onde o residente opera mais, na verdade, né? Consegue fazer mais esterectomia benigna, que não são aquelas esterectomias de útero de Delfo grudado no retroperitônio. Então, boa piada, não foi? Legalzão. Eu tô me vingando agora. Difícil, né? As pessoas fazem piada com trombólise aqui na empresa e eu não sei rir, porque eu não faço trombólise. Só eu que não entendi. Enfim, mas o hospital secundário, acho que ele tem essa característica de ter uma complexidade menor e o residente, o R1, R2, R3, tem mais possibilidade de operar, né? Tem mais possibilidade de ver o que ele vai ter quando ele sair da residência. Porque no HC ou no CAISM, tem o R+, da especialidade, então tem o R+, da mastologia. Quem vai fazer a mastectomia? É o R+, da mastologia. Então, sempre que a gente pensa num hospital ultra especializado, né, como o hospital da Unicamp, o hospital da USP, a gente tem que pensar nisso também, né? O quanto de R+, tem pra cima pra você... Quanto mais R+, menos você faz, né? Na residência. Então, tem que levar isso em consideração, assim. Mas põe essa frase, tem que ser o título bonita, promocional ali do episódio. Quanto mais R+, menos você faz. Mas é verdade. Muito bom. É verdade. Não sei se em todas as especialidades. Tem R+, que fica ali empurrando pra R-. Empurrar funça, tudo bem, né? Tipo... Mas o bom, né? A nata, o creme dela. Exato, vai empurrar. De fato. Eu lembro que na Unicamp, quando eu passei no internato, tinha um R8 de cirurgia cardíaca. Tipo, o cara ficava lá só para cirurgias de transplante cardíaco. Então, tipo, imagina o que as pessoas menos fazem nessa cirurgia, entendeu? O máximo é de escrever. Acha legal, né? Ô, Marcão, legal esse ponto que você trouxe, né? Porque tem muito lugar, eu não sei se na USP talvez seja assim, não sei. Mas que tem essa diferenciação muito clara do alto e do baixo risco. E aí, quando um hospital universitário, ou, sei lá, normalmente o hospital universitário fica muito voltado para a parte de alto risco, né? Então, na Unicamp, acho que existe esse equilíbrio entre o alto risco e as coisas mais tranquilas, mais do dia a dia, ou não? Pesa mais pro alto risco ainda assim? Existe sim, existe. A gente tem um pré-natal de alto risco lá no próprio CAISM, que a gente chama de alto risco, mas na verdade é um pré-natal de baixo risco. São aquelas diabetes gestacionais controladas com dieta, hipotireoidismo, com dose baixa de levotiroxina, que daria pra gente controlar no posto sem problema nenhum, mas que a gente leva e os residentes, os internos, têm o contato com aquele pré-natal que a gente chama de alto risco dentro do próprio CAISM. Além disso, tem o Hospital de Sumaré, que faz também essa referência. E tem o pré-natal especializado, que esse aí é aquelas pacientes com 100 unidades de insulina no pré-natal, né? Alérgica a látex, alérgica a tudo, e que você tem que operar descalço. Então, dá pra mesclar. E na USP também tem essa possibilidade, tendo em vista esses dois hospitais possíveis, né? Então, o HC aqui na USP tem muita complexidade, tem uma enfermaria de alto grau de complexidade, de alto grau de dificuldade, né? E tem o hospital universitário, que é o hospital dentro da cidade universitária, que serve mais para essas demandas secundárias, assim, né? Essas queixas secundárias que não precisam dessa coisa tão pesada do HC. John, faz a pergunta que você quer fazer, cara. O que é operar descalço? E isso é uma piada? É real? Conta pra gente. É descalço sem tênis? Sem luva? Sem meia? Não, na verdade é uma brincadeira. Pé. É que sempre quando a paciente tinha muita comorbidade na residência, sei lá, então ela é diabética, lúpica, usa não sei quantas medicações e aí pra coroar ela é alérgica a látex. Tipo, não dá pra ser uma paciente pior. E aí alérgica a látex você não pode, tipo, entrar com nada que é de
de látex mesmo, né? Então, se você tem alguma coisa de látex no seu calçado, naquele dia que você vai operar aquela paciente, não pode ir de látex. O Crocs não é látex, é um outro... Crocs me patrocina. É por isso que eu já te vi dando aula sem sapato, só pra eu saber. Na verdade, já aconteceu. Já dei aula aqui sem sapato mesmo. Mas é só pra eu me reconectar com a natureza. Uma pegada mais Ana Vitória, né? Não de qualquer outra coisa, né? Pode crer. É que eu canto reconvexo com Maria Bethânia e depois eu dou aula. E Marcão, conta pra gente assim, em determinado momento da residência, o residente de gineco-obstetrícia vai ganhando aquela confiança, vai achando que ele é maior do que ele realmente é, e aí ele pega aquele plantãozinho fora, geralmente ou com os outros R2, R3, ou às vezes sozinho. Aconteceu contigo? E como é que funciona? Quanto que paga esse plantãozinho ali em ginecologia, na área ali de Campinas que você fazia? Ótimo, obstetrícia. Com certeza acontece, assim, eu era muito ansioso para que isso acontecesse e isso é uma vivência muito da minha residência, assim, né? Você vai chegando no final do R1, você aprendeu tanta coisa de obstetrícia que você já acha que os chefes estão exagerando, né? Eu falava, meu Deus, a paciente tá com jeca e eles estão sulfatando pra pré-eclâmpsia, tipo, chocado, assim, sabe? E aí, quando você começa a dar plantão fora, é que você percebe, fala, meu Deus, acho que eu também vou sulfatar essa paciente aqui, que tá mais ou menos, né? Então, é uma coisa que eu aprendi, assim, né? Que a gente começa a ficar muito arrogante no final do R1, e aí, quando eu comecei a dar plantão, ali em meados do R2, fim do R1, meados do R2, você começa a ter mais esse medo, assim, né? O plantão lá paga em média 1.200, 1.250, mais ou menos 12 horas. É um líquido. É líquido, líquido. Tem plantões que pagam mais, assim, mas aí é só as pessoas mais velhas que conseguem pegar, né, esses plantões que pagam um pouco mais. Tem plantão que paga 2.100, 12 horas. Mas, em geral, nesses plantões que pagam mais, você trabalha muito mais também, né? Tem plantão que você recebe 1.100 e, tipo, dorme a noite inteira, assim, sabe? Eu maratonei 13 Reasons Why do Netflix no plantão. Mas é um plantão tranquilo, né? E tem plantão que você recebe mais, mas aí também a bucha é maior, né? É mais complicado. E já teve um caso aí, Marcão, que, nesses plantões o negócio, não sei o que eu vou fazer aqui, ou complicou mais daquilo que você imaginava, você se viu numa situação difícil? Nossa, muitos. Não consigo pensar em um caso que não tenha sido complicado no plantão fora, na verdade. Mas um caso muito emblemático foi um caso de uma gestante de 31 semanas numa maternidade de baixo risco, que eu tava de plantão. E gemelar 31 para 32 semanas, entrou em trabalho de parto, e a gente inibindo, gemelar. E a pediatra falou, se nascer aqui, não tem como receber as duas crianças, uma vai morrer. Aí eu falei, misericórdia, então vamos fazer tudo que a gente pode, né? Meu Deus! Foi brutal, assim. E aí fizemos tudo que eu tinha, assim, de terapêutico, e não parava de evoluir. 6, e 7, 8 e 9. E aí aquela ansiedade não conseguia transferir, né? Não chegava a ambulância, é uma cidade um pouco afastada, assim. E aí a hora que aí parou nos 9 centímetros, gemelar o primeiro pélvico. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora eu vou pôr essa paciente na ambulância ou não, né? Quando chegar da ambulância. E aí, falei, não, se uma das crianças vai morrer aqui, então vou ter que arriscar, né? Coloquei na ambulância, mas assim, foi um dos dias mais... E foi quando eu cheguei no plantão, isso foi, 7 horas me passaram esse caso dessa paciente que estava evoluindo. Beleza. Aquele plantão que sempre bom, né? Sempre bom receber o plantão assim. Você já se arrepende, né? Você fala, meu Deus... caso com 12 horas pra resolver, né? Eu não tava precisando tanto desse dinheiro, né? Esse dava pra ter passado. Peraí, mas conta o final. Consegui transferir, graças a Deus. A paciente... E as crianças? Ótima. Ficaram ótimas também, só nasceram no hospital de referência. Foi cesárea, deu tempo de fazer a cesárea, então... Aí, o primeiro final de história feliz aqui nesse podcast. Ai, graças a Deus. Mas Geó ia trazer uma história feliz, né, Geó? É só felicidade. Sim. Sim. Rolava muito BO, assim, de ameaça, violência dentro da GO, assim? Rolava. Nossa. Conta um caso aí pra gente, foi punk. Eu adoro. Eu tô usando justamente pra eu ouvir essa fofoca. O John quer ver o fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Assim, por exemplo,
sangramento de primeira metade, né? Ameaça de aborto, por exemplo. Que a gente não tem não tem como fazer ultrassom na UPA, né? Ou mesmo no pronto-socorro de madrugada. E não tem o que fazer, assim, né? A conduta para ameaça de aborto é alta e segmento pré-natal habitual. Os acompanhantes, né? Geralmente os maridos se estressavam muito. E aí entra batendo na porta e derruba tudo. Eu já passei bastante por isso, assim. Principalmente em maternidade, em lugar mais difícil, assim, socialmente. A gente passa uns perrengues meio... uns medos, assim. E aí no particular também não fica pra trás, né? Aí vem as pessoas dando carteirada, né? Ai, mas eu tô aqui há 15 minutos esperando pra ser atendido. Calma, senhor. Aí tem o barraco com o pediatra também, né? Aí tem o barraco. O pediatra... Eu sempre fui amigo dos pediatras. Né? Sempre que ia nascer um 29 semanas cardiopata, filho de mãe diabética... Você já levava um bolinho. Eu falava, Joana, como você tá bonita hoje? Filho da... Vai nascer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para os finalmente residentes de GO da Unicamp, o que não pode faltar para se dar bem no começo da residência? Deixa aí a dica final aí pra galera. O que não pode faltar no começo? De postura, de comportamento, de... Nossa, eu ia dar uma escrachada, eu ia falar dedo no cu e gritaria. Que é isso que a gente... É isso que a gente precisa pra se dar bem na residência, assim, tipo... Você não... Não, brincadeiras à parte. Eu falei no início do podcast assim, Marcão, a gente não vai cortar, viu? Não pode cortar, não... Pronto. É só com uma ressalva. Tá ótimo, prossiga, eu tô curiosa. É que agora teve todo um negócio de comportamento, né? Acho que assim... não, mas acho que essa expressão, ela... Explica o que é essa expressão. Ela traduz muito do que eu quero dizer, assim. Então, tipo, as pessoas acham que elas têm que chegar na residência sabendo muito, manjando muito, sendo extremamente acadêmicas. E não é assim, né? Você tem que chegar disposto a aprender. Então, você tem que chegar com humildade, você tem que chegar... Não humildade no sentido de aceitar ser escrotizado, mas humildade de aprender que não é o que tá no livro, sabe? De entender... beber da vivência dos outros, assim. Então, acho que você conseguir ter esse sentimento, assim, de tô entrando pra aprender e não tô aqui puto porque fui eu que escolhi estar aqui, sabe? Então, a minha esposa sempre fala que a gente sempre repensa a especialidade na madrugada, né? Às 3 da manhã é quando você repensa as suas escolhas de vida. Mas... Tipo, quando você estiver lá às 3 da manhã, tipo, pensa porque você tá fazendo aquilo, pensa como aquilo vai fazer diferença na sua vida, sabe? Então, acho que é isso, assim, nada... É ser proativo, você não precisa ser brilhante, você precisa ser proativo, você precisa querer fazer as coisas, querer pôr a mão na doente, querer entender o que tá acontecendo na sua enfermaria, dominar a sua enfermaria, dominar o seu pronto-socorro, dominar o seu centro obstétrico, sem muita forçação de barra acadêmica, assim, acho que é isso. Essa é uma expectativa grande, né? Que as pessoas veem muitas vezes. Isso acho que todos nós passamos um pouco. Você acredita que vai ser. O Mikael tem uma frase célebre que ele disse ali logo antes de começar a residência, que ele estava adentrando o templo do saber. E para ele era algo muito marcante e tal. A experiência de ser residente da USP. Desculpe, Mikael, te entregar aqui ao vivo, mas essa ilusão ela existe, né? E a gente sabe, obviamente, que a maior parte das nossas condutas é baseada nos guidelines daquilo que tem de mais recente, só que por vezes, né, e aí os hospitais terciários mostram muito isso pra gente, porque a gente está diante de um paciente com inúmeras queixas em si, que o livro não te traz, o livro te traz uma doença só, mas o cara tem 3, 4 ali. Alergia a látex. Alergia a látex, então isso na GO também se repete, né? E você ter a humildade de, muitas vezes, aprender com a pessoa que já está acostumada a lidar com esse perfil de paciente há 5, 10, 15, 20 anos é muito importante na formação. Sim, sem dúvida. Acho que me contemplou bastante, assim. Eu passei por isso, assim, quando eu entrei na residência, já tinha passado bastante tempo do meu estágio do internato, e aí os internos me ensinavam. Então, é isso, assim, né? As pessoas estão ali, enfermagem. Nossa, o quanto eu aprendi com enfermagem. Aprendi a colocar DIU como enfermeira, pra vocês terem uma ideia. Animal. Então, tipo, enfermagem muito parceira, assim, e grande parte da minha felicidade na residência foi porque eu não quis
achar que eu era melhor que ninguém, ou que eu tava ali porque eu era bom, qualquer coisa assim. Esse ambiente é geral? É um ambiente bom, a residência assim da Unicamp? Você sentia isso? Isso era uma coisa particular sua? Olhou pro John com terror nos olhos. Eu acho que sim. É porque a GO, ela fica absolutamente isolada da realidade da Unicamp, assim. Então a gente tem só o nosso hospital. Vamos falar da GO da Unicamp, então. Ambiente a GO bom. é incrível, assim. Eu fui muito feliz na minha residência. Tanto é que eu quis fazer mais um ano, né? Fiz o R4, fiz os dois R4s, eu passava o dia na residência de novo, com os meus R- todos, com os meus chefes. Então, a residência é um ambiente assustadoramente incrível, assim, de crescimento pessoal, crescimento profissional, relacional, humanitário. É incrível, inacreditável o quanto a residência nos molda como seres humanos, assim mesmo. E é um negócio que a gente não perguntou, mas aproveitando, qual que é a expectativa do cara que entrou ali? Você falando que é incrível, mas quantas horas em geral o residente de ginecologia e obstetrícia trabalha? Putz, varia muito de estágio, né? Eu acho que o R1 é bem puxado mesmo. Então a gente tem bastante plantão, principalmente plantão noturno, plantão de madrugada, de fim de semana, é o que mata, né? Então são 2 de plantão por dia, né? Por noite, assim. E mais o fera da enfermaria do R1. E aí no R2, a carga horária de plantões já se reduz pela metade, e o pós-plantão, que era de 6 horas, passa a ser de 12 horas. Então já é maravilhoso. Você deu plantão. É maravilhoso. Parece que tá em outra residência no R2. Então você tava de plantão essa noite que vem, amanhã você não trabalha na residência, né? E o R3 também muito tranquilo, né? A distribuição dos estágios, ela possibilita isso, pelo menos na Unicamp, né? Na USP não funciona assim. Na USP continua ruim todos os anos, assim, a carga horária. É verdade. Atenção pra galera que tava escolhendo a USP, informação importante. A carga horária de plantões, por exemplo, permanece a mesma, independente do R1, R2 e R3. Mas na Unicamp especificamente, o R2 tem muito estágio de enfermaria, então são 3 ou 4 enfermarias que o R2, que é um R2 por enfermaria que conduz, né? E aí, 12 horas por dia, de fim de semana tem que evoluir a enfermaria. É meio chato, mas são estágios, por exemplo, que você não dá plantão noturno, né? Então, é uma vantagem. Mas dá pra esperar aí um controle a partir do R2 pra frente de 60 horas por semana tranquilamente. No R1 a gente extrapola, sim, faz mais do que 60 várias vezes, inclusive, mas dá pra levar também numa boa. Legal. Pra gente fazer a última pergunta aqui, que é o ponto de vista que a galera geralmente quer saber, Joana. Tá faltando. Você falou aí dos plantões de Campinas, né? Uhum. Tem uma variação até considerável. Mas assim, o que você espera pra sua vida de gineco-obstetra em termos assim... eu vou trabalhar um tempo, ok. E quanto que é normalmente a renda mensal aí que você pode estar esperando? A renda mensal varia também de acordo com a sua disponibilidade e o que você quer da sua vida, né? Tem gente que é apaixonado por fazer plantão, faz 2, 3 plantões por semana aí e vive feliz assim, né? Você não tem aquele vínculo com o paciente no geral, né? Você consegue administrar a sua vida de uma forma mais simples e as pessoas amam, né? Tem vários amigos, inclusive, que vivem de plantão e amigos velhos, assim, né? De 40 e poucos, 50 anos, que vivem de plantão numa boa. Se você vai fazer consultório, então aí a tendência é você começar abrindo a porta para os convênios, atendendo em clínicas de convênio, né? Ganhando aí menos, claro, porque geralmente você tá numa clínica que atende vários convênios, então você tem que pagar a clínica, pagar o convênio, né? Então sobra menos para você e o sonho geral, assim, o que as pessoas almejam geralmente é ter o consultório privado mesmo. E aí no consultório privado você tem a possibilidade de indicar suas cirurgias, de ter suas pacientes para o parto. Então varia muito de acordo com a especialidade cirúrgica. Se você vai fazer obstetrícia, né? Tem obstetra em São Paulo hoje em dia que custa 50 mil o parto, né? Os famosos aí, os obstetras famosos, né? Em São Paulo. Mas varia-se da sua possibilidade de onde você consegue chegar, né? Não, pera, Marcão, eu tô bolada no 50. Você já é um obstetra famoso? Jesus. Eu tô chocada com 50. Depende aonde, né? Depende aonde. Não, peraí, o 50 é o que ganha 50 o parto é um. Isso, não, é o obstetra famoso, E né? quanto que é, assim, um
Um obstetra ok. Um obstetra Marcão. Um obstetra... Não. O Marcão não. Errado, pô. Não, ó, um parto privado, assim, eu acho que aqui em São Paulo tá em torno de uns 15 mil, 12, 15 mil o parto. É só o parto ou o acompanhamento pré-natal entra no pacote? Geralmente só o parto. Se você vai cobrar disponibilidade, aí é mais. Então, por exemplo, você quer ter a minha disponibilidade absoluta, então eu cancelo o consultório, eu cancelo tudo que eu tiver pra ir te atender, vou até o hospital onde você quiser, tipo, você não é atendido por um plantonista, por exemplo. Aí você pode cobrar a parte, e isso na obstetrícia, né? Aí na gineco também, aí tem uma infinidade de possibilidades, né? Quem trabalha com fertilização, por exemplo, começa já ganhando razoavelmente bem, né? Trabalhando nas clínicas e tudo mais. Os ciclos são bem caros. Cirurgia ginecológica, a mesma coisa. Então, tem gente que opera endometriose aí, 50, 60 mil a cirurgia, né? Rapaz. Mas e aí não precisa ser tão famoso, assim, né? As pessoas boas de São Paulo cobram mais ou menos isso. Todo dia eu arrependido de ter feito prédio. Brincadeira, amo. Esse rapaz da Joana pareceu o xaropinho do ratinho. Rapaz. Não, mas assim, eu tô falando no melhor dos cenários, né? Não é isso que acontece em geral, assim. E um parto pelo plano, que deve ser o que a maioria do pessoal faz. Parto pelo plano é difícil, assim. Trabalhar pelo plano, eu acho que é, assim, pior do que trabalhar... Você ganha pior do que no SUS e no particular, assim. R$300, né? Dependendo, ó, eu já fiz uma cesárea pelo plano, Marcos Marangoni, fiz uma cesárea pelo plano, ganhei R$140 do plano. Chutei alto. Pra fazer a cesárea e passar as 2 visitas. Então, tipo, às vezes não paga gasolina pra você se deslocar até o hospital. E sem contar que era uma cesárea, tipo, uma cirurgia de risco, sabe? Então, bizarro. Cesárea pelo plano por isso, imagina um parto normal, entende? O parto normal não paga muito mais que isso. E aí você tem que ficar acompanhando a doente 6, 8, 10 horas de trabalho de parto. Por isso que é tão desafiador também fazer parto normal pelo plano. Legal. Então, em média ali, teus amigos que estão formados, Marco, quanto que eles estão ganhando ali aí pra galera que tá querendo CGO? Devem estar ganhando uns 15, 20. Legal. 15, 20 mil. Por dia, Por dia. Ué, um partinho por dia. Um parto particular por dia todo SUS. Isso. É isso aí, galera. Obrigado, Marcão, pela participação, pela presença. E aí, quem quiser te encontrar, como é que faz? Pode falar comigo pelo Instagram, pelas redes aí, pela Medway também, eu tô aqui sempre. @MarcosGineco, meu Instagram profissional. E eu que agradeço aí a possibilidade de falar, falou de um monte de coisa aí, foi bem legal. Muito obrigado. Valeu, Marquito. Maravilhoso. Bom demais. Beijo. Valeu, gente. E esse foi o papo com o Marcão, o GO aqui da Medway, cara que viveu a Unicamp de cabo a rabo, né? E aí, Joana, o que achou? Cara, eu tô com dor na bochecha, de tanto que eu ri. Foi muito bom esse episódio, foi um prazer aqui conversar um pouco sobre a GO. O Marcão é um apaixonado pela GO da Unicamp, né? Fica falando aqui, que é maravilhoso. Quem for fazer a GO, já recomendo esse podcast pro colega que vai fazer GO, pra interno, sei lá, pra quem você quiser que tá pensando aí em GO. Ou tá pensando em PED, acho que todo pediatra tem uma dúvida aí se quer fazer GO em algum momento da vida, rola essa dúvida também. E a gente tá aí disponível em todos os principais reprodutores de podcast, Spotify, Deezer, sei lá, Apple, não sei o que mais aí. E já recomendo aí o podcast, não, João? É isso aí, galera. E mais uma vez, para quem quer fazer residência aqui em São Paulo, quem quer fazer GO aqui em São Paulo, tem um caminho que pode te ajudar, que é o Intensivo São Paulo, né? A gente tem um curso direcionado, tem um curso específico para as instituições aqui de São Paulo, só da Unicamp, instituição que o Marcão fez. São 40 aulas direcionadas, guias estatísticos específicos, destrinchando as especialidades. Agora com material teórico também. Guia estatístico avançado. É isso aí, questões comentadas, simulados no padrão. Tem da Unicamp também, tem da USP, tem da Unifesp, então vale muito a pena você conferir. Entra lá no site da Medway e segue também a gente nas redes sociais, @medway.residência médica, beleza? Abraço! Beijo, valeu! Valeu!